Bom dia, mocidade linda do meu Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esta manhã nós vamos falar sobre pragmatismo, a lição número 11. O que funciona é verdade mesmo? Então nós vamos aprofundar bastante nessa lição. Espero que seja bem prática para a vida de vocês. Foi muito para a minha vida. Tenho aprendido muito com essas lições, sobre esses ismos, sobre essas coisas que nós temos colocado em nossa mente, em nosso coração. E nesta manhã vamos avaliar sobre isto, né? Então, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta lição e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por uma noite de descanso, por este dia na presença do Senhor. Que o Senhor nos guarde, ó Pai. O Senhor nos alimente com a Tua palavra. O Senhor fale a cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos aprender cada dia mais do Senhor e viver para o Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai. Esteja com os irmãos que estão enfrentando alguma enfermidade, ó Deus, cura com tua mão poderosa e guarde a tua igreja, Pai, de todo mal. Guarde a tua igreja dessa pandemia, ó Deus. Guarde o teu povo. Em nome de Cristo Jesus, que eu agradeço. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, pragmatismo, né? Hoje, diferente a aula, né, está com um slide para melhorar a nossa apresentação, né? Já que a aula está sendo gravada, dessa forma fica melhor também. Vamos lá, nossa introdução. Você deve conhecer gente de atitude que não gasta muito tempo na teoria e pula para a conclusão e quer saber logo da aplicação prática, né? Mas como esse ímpeto pragmático deve ser recebido na igreja? Como deve ser avaliado? Deus aceita? As inovações de toda sorte têm grande apelo popular e nem sempre refletimos muito sobre o seu significado. A Igreja de Cristo não pode assimilar toda e qualquer inovação sem avaliação criteriosa. O pragmatismo não é pecado, mas pode se tornar pecaminoso se aceito sem senso crítico, biblicamente orientado. Nem tudo que parece funcionar aos nossos olhos recebe aprovações de Deus, não é, irmãos? Então, nossa introdução é isso aí, aquela coisa prática. Vamos lá, eu quero ver, né? Às vezes vamos fazer uma reunião aí na mocidade, vai fazer uma reunião de diretoria e queremos saber logo a posição prática, né? E às vezes queremos fazer a coisa de um jeito assim revolucionário, lindo, maravilhoso, totalmente diferente. E a gente pergunta: é bíblico? Vem de Deus? É para Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, no que fazemos, principalmente nas coisas relacionadas à igreja. Quando estamos na empresa, nós fazemos e demonstramos e temos que fazer coisas novas, mostrar coisas novas, até para trazer ânimo e vigor às pessoas. Mas com o povo de Deus é um pouco diferente. E nós temos que observar muito bem isso no nosso meio. E o que é o pragmatismo, né? Ele vem do grego pragma, que significa negócio, ato ou evento. Isso é o que, irmãos? É uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Aquela coisa assim, vai funcionar? Funciona, né? Isso surgiu lá nos Estados Unidos, no seu século XIX, no começo do século XX, com alguns pensadores, tais como William James, Charles Peirce, John Dewey, né? E falando mais tecnicamente, o pragmatismo é uma corrente filosófica, né, que entende que as ideias ou um conceito, seja ela frase, texto ou palavra, ou discurso, isso são instrumentos da ação. Caso contrário, perde o seu sentido. Ou seja, as ideias só são úteis quando produzem efeitos práticos. Sabe aquela coisa assim, né? A gente tem um pensamento, uma ideia, a gente coloca na mesa, aí já vem um outro e fala, mas isso aqui não funciona, nunca funcionou. Não é assim que eu entendo, né? Então, a linguagem popular, como eu escrevi aí, a linguagem popular, a expressão comum do pragmatismo é bem conhecida. Se funciona, é verdadeiro. E nem sempre é assim, né, irmãos? Às vezes funcionam as coisas, mas não é verdadeiro, não vem de Deus. A gente está falando da verdade de Deus. E falando sobre o que nós lemos ali, alguns homens que fundaram esse pensamento, que fundaram essa filosofia de vida, eu trouxe aqui alguns pensamentos deles, né? Como o Charles Peirce. Olha o que ele pensa. Para determinar o sentido de concepção intelectual, deve-se considerar as consequências práticas, pensáveis
como resultados necessariamente da verdade, da concepção e da soma dessas consequências, e constituirá o sentido total da sua concepção. Está lá no livro, né? Coligados, na página 7, sobre isso aí, sobre o pensamento dele. Então, olha o que ele pensa, né? Tem que ter consequências práticas, ser prático, né? A visão prática. William James diz assim: verdade é o que funciona melhor, no sentido de conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas, das experiências, sem omitir nada. Está no livro Pragmatismo, na página 22. Mas é interessante que ele fala, verdade é. Só que ele nunca se refere à verdade bíblica, aquilo que Deus fala, né? Então, que verdade é essa? É a verdade do homem, é a verdade do que ele pensa, do que as pessoas pensavam. Então, quer dizer, eles já pensavam ali o que era concreto. Aconteceu, funcionou, isso é verdade. O próprio William James também disse assim: se as ideias teológicas provam que têm valor para a vida concreta, são verdadeiras, pois o pragmatismo as aceita no sentido de serem boas, tanto o quanto serão verdadeiras. Dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades, que têm também que ser reconhecidas. Então, ele, na página 19 do livro, né, ele está falando sobre isso aí também, sobre as ideias. As ideias têm que provar, né? Tudo tem que ser provado, tudo tem que ser verdadeiro. Vai depender muito do que foi escrito, se é verdade, se não é, se funciona ou se não funciona. Consequências práticas. Eles querem, né, nos induzir e nos ensinar. Tudo tem que ter uma consequência prática. E isso tem sido trazido muito para a igreja, muito para a nossa sociedade, muito para o nosso trabalho. Tudo com consequências práticas. Vamos ver outros pensadores ainda, né? Então a gente vai falar assim, o que é o pragmatismo? Em suma, é a verdade. Verdade é tudo que funciona. Funcionou, é verdade. Não funcionou, não é verdade, né? Então é isso que nós temos que entender nesta manhã. Agora, os reformadores, né? O que eles falam sobre o pragmatismo? Francis Schaeffer, né, um grande pregador, ele diz assim: o pragmatismo, de acordo com o qual se faz o que funciona sem se preocupar com os princípios fixos do que é certo e errado, já é o pensamento predominante. Tanto nos assuntos internacionais quanto no que diz respeito ao lar, o critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se a paz pessoal e prosperidade do momento a qualquer preço. Está lá no livro Como Viveremos, na página 187. O que ele queria dizer com isso aí, né? Ele estava falando assim, que as pessoas já estavam pensando da seguinte forma: vou fazer uma guerra. Mas para que eu vou fazer uma guerra? Essa guerra vai trazer algum resultado? Essa guerra vai me trazer algum problema? Ela vai ajudar em algum assunto? Então, ele estava mostrando para as pessoas que, infelizmente, as pessoas estavam sendo pragmáticas em tudo, né? Dentro da casa, nos assuntos internacionais, todo o critério que nós estamos vivendo na vida pessoal, nós estamos pensando em manter tudo correto, sem ter prejuízo, sem ter problema com alguém. Então, acabamos dentro de casa não discutindo, não falando, não nos relacionando muito bem com as pessoas, porque estou sendo pragmático. Eu não quero confusão, eu não quero discussão, eu quero que aceite simplesmente o meu pensamento do jeito que eu sou. E ele coloca essa preocupação sobre o pragmatismo, né? Então, o importante é manter a paz e não ter prejuízo. Então, o pragmatismo é o que tem que ser imperado nas casas e nas nações. E não é verdade isso, né, irmãos? Nós sabemos disso. James Kennedy, ele diz assim: não se pode lutar contra o sucesso. Tudo que funciona é certo. Muitos governam a vida com base nesse conceito. Mas como alguém pode construir um estilo de vida sobre tal padrão? Como se pode saber, ao se tomar uma decisão, se um certo curso de ação irá funcionar ou não? O pragmático, portanto, deve construir um sistema ético com base na experiência e nas probabilidades estatísticas. Algo funcionou anteriormente, então provavelmente funcionará agora. Está lá no livro Como Viver para Deus, na página 28. Então ele está falando aqui, né? Diferente da vida do crente,
trata do que é certo e errado. O pragmático vai na base da experiência daquilo que ele viu. Então, nós cristãos tratamos do que é certo e errado, biblicamente falando. Né? O nosso sucesso depende das coisas vindas de Deus e não das coisas que eu acho que eu tenho que fazer. E nós vamos ver isso um pouquinho mais lá para frente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pragmatismo que está influenciando a nossa vida e o nosso cotidiano, né? J. Thomas, ele diz assim: se consideramos como verdade aquilo que funciona, a verdade não só será relativa, mas também experimentará mudanças ou acréscimo. Está lá no livro Razão, Ciência e Fé, na página 46. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que não funciona hoje pode funcionar amanhã, né? Então, vai esses pensamentos assim: ah, hoje não deu certo isso, ah, mas pode dar certo amanhã, né? E nós temos que tomar todo este cuidado. Alex Montoya diz assim: numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que chama cada vez mais o sucesso a qualquer custo, é renegado as virtudes como alvo valioso. Os líderes podem perseguir, sem perceber, os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, né? O que ele estava mostrando aqui? Que infelizmente as pessoas estão buscando sucesso a qualquer preço. E às vezes dentro da igreja também as pessoas querem o sucesso, querem o reconhecimento, querem estar num patamar alto e esquecem do serviço a Deus. E começam a mudar o seu caráter, mudar os seus costumes, porque ele quer sucesso, né? Infelizmente, nós vemos isso no meio, entre aspas, cristão, né? Graças a Deus não vemos isso muito na nossa igreja, não é? Mas a gente vê no mundo cristão as pessoas atrás somente do sucesso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e quanto que eu posso ganhar. Eu quero estar na frente de uma televisão, eu quero estar com os holofotes, eu quero fazer sucesso. E esquece que nós temos que servir a Cristo, que nós somos chamados a desempenhar um papel diante de Deus e não diante dos homens, né? John MacArthur também diz assim: nossa época é de pragmatismo, obcecado com o que funciona e menos preocupado com o que é verdadeiro. Livro Justificação pela Fé, somente, né? Então, John MacArthur também ele fala isso aí, né? As pessoas estão obcecadas só pelo que funciona. Vai funcionar, então traz para dentro da igreja e menos preocupado com o que é verdadeiro, daquilo que Deus fala que nós podemos fazer ou não, que é o que nós vamos ver na nossa lição de hoje, não é? Nosso Solano Portela ainda, não sei quantos conhecem ele, né? Quantos já leram alguns livros dele, eu já li alguns. Ele diz assim: a filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo. Porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se considerar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então simplesmente isso não tem mais importância. O melhor é continuar construindo o que se pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Está no livro Homens e Lobos, na página 51. E também aqui ele está mostrando, né? As pessoas não têm uma base, não está firme, mas querem construir algo. Então ele começa a se prostituir, fazer tudo aquilo que nós lemos anteriormente aí, de uma maneira errada. E construindo a vida em cima de princípios relativos, sobre coisas que não vai trazer fruto e que vai cair. Nós sabemos disso, né? Uma casa que não é construída sobre a rocha, ela tem o seu alicerce fraco e ela pode ser destruída a qualquer momento, né, irmãos? Então, lá no nosso texto base de hoje, é lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22 e 23, ele vai tratar sobre a idolatria de Acás. E a palavra diz assim: no tempo da sua angústia,
cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Então aqui a Bíblia já nos mostra, né, mostra o rei Acaz, jovem ainda, não é? Que teve os seus problemas, que enfrentou suas dificuldades, suas guerras, porque ele não servia o Senhor. Ele servia aos seus próprios interesses, as coisas que ele queria. E aí ele começou a ver nos outros deuses, nas outras pessoas, a prosperidade, pessoas que não serviam o Deus vivo, mas ele também não estava servindo o Deus vivo. Ele começou a ver nisso aí a vitória de alguns. E ele falou assim, olha, se os deuses daqueles povos livra eles de toda a guerra, de toda a ruína, eu também vou servir a eles. E a palavra nos coloca aí, nos mostra que ele fez tudo o que era errado diante do Senhor. O seu reinado foi de prejuízo, o seu reinado foi muito ruim, não é? E deixa eu pegar aqui, ler para os irmãos novamente, o que aconteceu com ele aqui, né? Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui na palavra aqui. Só um momentinho. Né? Ok? Vamos lá. Né? Então, ele fez tudo o que era de errado diante do Senhor. E é muito importante que lá em Crônicas, em Segunda Reis também ele coloca dessa maneira. Deixa eu só pegar aqui, irmãos, um momentinho só. Quero ler para os irmãos os versículos posteriores a esse que nós lemos, que está na nossa tela agora, né? Capítulo 28, versículo 22 a 23, não é? Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no que ele fez no versículo 24 e 25. Diz assim: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus e seus pais, não é? Então a gente vê aqui Acaz, ele esqueceu de Deus, ele não serviu a Deus, ele fez tudo o que era errado, né? E é muito interessante que a nossa revista, ela nos traz assim, ó, muito antes do século XIX, né, que é onde começou essa filosofia do pragmatismo, encontramos em um dos reis de Judá, Acaz, um exemplo considerável de pragmatismo. Filho do rei Jotão, viveu em meados do século 8 a.C. e reinou por 16 anos, como está lá em 2 Crônicas 28:1. Diferentemente de seu pai e seu avô, Uzias e Jotão, Acaz não era um rei que servia a Deus. Dele é dito que não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Está lá em 2 Reis 16:2. Se Acaz é um exemplo de alguma coisa, é daquilo que não se deve fazer. Isso fez com que Acaz aceitasse a idolatria só para garantir as suas vitórias. Vocês veem como é interessante, né? O pragmatismo, ele acaba influenciando a nossa vida e vai entrando, vai persuadindo cada um de nós e nós vamos deixando as coisas de Deus, indo para as coisas que são práticas. Isso dá certo, isso não dá certo. E nós temos que sempre olhar, ter a direção de Deus em toda a nossa vida, né? Vamos ver aqui o segundo ponto da nossa lição, que ele fala sobre uma avaliação do pragmatismo, né? E eu coloquei desta forma assim, ó. O pragmatismo é, portanto, irmão do relativismo. Nós já estudamos isso em lições anteriores, né? Pois torna a verdade dependente das circunstâncias e resultados. Se a verdade é relativa, o fim justifica os meios. Isto é, o importante é dar resultado e não importa como. Como nós temos vivido tantas vezes dessa maneira, né? Como nós vemos na nossa lição, no nosso dia a dia,
as pessoas fazendo isso aí. O importante é o resultado. E é muito interessante essa parada que a igreja deu. Eu lembro que nessa época do ano, assim, chegando em novembro, dezembro, feitas as eleições, nós já estávamos começando a participar dos encerramentos das coisas que nós fazemos na igreja. Preparando um dia para fazer o encerramento. Preparando um dia para fazer uma grande festa. E aí, será que a gente fazia a pergunta certa? Nossos resultados foram bons? Ah, foi bom, a sociedade cresceu, deu certo. Mas eu quero a pergunta diferente. Nosso resultado foi bom para Deus? Deus gostou de tudo isso? Então nós vemos hoje a igreja nesse ano, nós praticamente não fizemos nada que estava em nosso calendário. E como nós temos agido em nossa vida? Nós temos sido pessoas práticas ou pessoas que estão vivendo de acordo com a palavra? Estamos buscando a palavra todos os dias ou estamos vivendo uma vida relativa, do jeito que dá, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, né? Muito cuidado, porque o pragmatismo, ele entra de uma forma sorrateira no nosso meio, na nossa igreja, na nossa vida, e a gente nem percebe. E a gente está tratando dessa forma, tudo é relativo. Não sabemos o resultado porque não fizemos. Não fizemos porque Deus não permitiu, não fizemos porque estamos no meio de uma pandemia, diante de uma situação grave no nosso país, né? Então nós temos que avaliar muito bem essas coisas, né? É muito diferente do que nós cremos. A verdade de Deus não muda, ela é eterna e os valores valem para todas as gerações. Então é diferente, né, irmãos? A verdade de Deus, ela tem suas consequências na nossa vida e ela não muda nunca. Ela não vai mudar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Se Deus disseminar toda a nação com essa doença, com essa praga, e deixar alguns, como foi na época de Noé, e essas pessoas vierem a servir a Deus, fazer tudo conforme Deus mandar, vai continuar a verdade de Deus, não vai ser uma nova verdade, vai ser a verdade de Deus. Então, continuando aqui, numa época quando derrotar um rei significava derrotar seus deuses, Acaz foi alguém muito além do seu tempo e raciocinou como um pragmático do século XIX. Seu pragmatismo, entretanto, foi a razão de sua ruína. Na avaliação divina, o pragmatismo não funcionou. Pelo lado positivo, o pragmatismo foi responsável por grande parte do avanço tecnológico e científico atual. A busca por ideias que funcionam nos permite locomover de carros em vez de cavalos. Mas quando o pragmatismo se torna filosofia de vida, causa um estrago terrível para a ética. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã. Versículo 2 diz assim: Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, é isso que nós temos que entender. Essa nova filosofia de vida que está entrando no nosso meio. Esse pragmatismo, que ele não é todo ruim, ele não é pecado, nós sermos pessoas corretas e buscarmos as coisas que funcionam, né? É como nós falamos aqui na lição. Fizemos um carro, construímos um motor de um carro, colocamos a roda no carro, ela girou, ela deu certo. Olha, então funciona. É dessa forma que funciona. É dessa forma que tem que ser a engrenagem. Mas na vida espiritual, ela é diferente, irmãos. Então é como nós vemos aqui. O que Deus quer de nós é que sejamos fiel. Fiel ao quê? A sua palavra. E um outro texto também que eu quero ler com os irmãos é Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós não podemos deixar a nossa vida sem princípios esses cristãos, princípios esses que vêm da Bíblia, né? Então a ausência de princípios é um perigo que não pode ser desprezado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado.
qual é o nosso princípio? Nós estamos guardando, nós estudamos a confissão de fé no comecinho do ano, né? No ano passado e no comecinho desse ano. Então, olha o que diz a palavra aqui. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a nossa confissão é o quê? É a palavra do Senhor, é a Bíblia. É aqui que nós aprendemos tudo sobre Deus, sobre o que Ele quer para a nossa vida. E o que Ele quer de nós, como está falando lá em 1 Coríntios 4:2 e em Hebreus 10:23. Que nós sejamos fiel a ela, fiel à palavra. Nossa avaliação de tudo o que fazemos, de tudo que somos, vem da palavra de Deus e não das coisas que estão à nossa volta, tá? Não das coisas que é colocado no nosso meio. Então nós temos que tomar muito cuidado para não trazer o pragmatismo para a nossa vida e para a vida da igreja, ok? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos e situações do pragmatismo, né, na nossa vida prática e na Bíblia. Então eu vou começar com os exemplos da Bíblia. Satanás tentando Eva no Éden, né? Vocês lembram dessa passagem lá em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, onde ele apresenta para Eva tudo que é bom, todo o conhecimento que ela pode ter, tudo que ela, e persuadindo ela, e ele engana, né? Então isso aqui foi uma forma de pragmatismo. Ela foi pela tentação de Satanás, ela se envolveu naquilo e ela quis provar do fruto e caiu na tentação de Satanás e caiu diante do Senhor, não é? E é isso que nós não podemos deixar que a igreja faça e que a gente faça no nosso dia a dia, cair na tentação, cair nas ciladas do inimigo, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então, Eva, né, nesse sentido, Adão e Eva ali, eles foram bem pragmáticos, né? Eles foram na tentação, eles não observaram aquilo que Deus falou para eles fazerem, o que estava na palavra, e foram imediatamente comer do fruto. Mica e a domesticação do culto, lá está em Juízes 17. Também é uma passagem muito interessante, eu recomendo que vocês leiam isso aí, né? Porque ele tira o dinheiro da mãe dele, depois ele fala para a mãe dele que ele roubou o dinheiro, ele devolve o dinheiro para a mãe dele, e é muito interessante, né? Eu vou abrir aqui em Juízes, né, capítulo 17, e é muito interessante que depois ele começa a fazer as coisas para ele. E Juízes, eles têm um problema muito grave, um problema que eles viviam, que eles não tinham... estavam dispersos, cada um no sentido da sua vida, né? E ele diz assim, e é interessante que Mica aqui, ele faz estola, ele faz tudo para apresentar um culto ao Senhor, como se ele fosse um sacerdote, né? Mas por que acontece tudo isso? Lá no capítulo 17, no versículo 6, olha o que diz a palavra. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Olha só o perigo, né? Exemplos e situações que nós não podemos fazer, né, mais em nossas vidas. Então esse exemplo de Mica, ele é um exemplo muito interessante e eu peço a vocês, irmãozinhos, que leiam essa passagem e que verifiquem, porque depois ele encontra um levita no caminho da sua casa, ele convida o levita. É muito interessante essa história, fazendo tudo o que era errado diante do Senhor, né? E levando as pessoas a errar, né? Saul também sacrifica no lugar do sacerdote, lá em 1 Samuel 13, capítulo 8, versículo 8 e 9, também mostra o erro de Saul, fazendo tudo errado diante do Senhor, querendo prestar um culto ao Senhor, e ele não podia fazer isso. Ele era rei de Israel, ele não era sacerdote de Israel. Davi transportando a Arca da Aliança, também essa passagem é muito conhecida dos irmãos, está lá em 2 Samuel, né, no versículo 6. Que aconteceu com a arca naquele sentido? Ela tinha os seus varões, ela só podia ser levada pelos levitas, era por mais ninguém. Mas Davi resolveu fazer um carro, né? Um carro de boi, tudo paramentado. Pô, é muito mais rápido, muito mais inteligente transportar desta forma. E o que eles não podiam fazer? Eles não podiam tocar na arca,
né? E o que acontece lá com os bois? Eles colocam a arca ali em cima, e os bois vão, os bois tropeçam, a arca quebra, e o que eles vão tentar fazer? Eles colocam a mão na arca da aliança, e não podia ser tocada. Ela não podia ser tocada. E eles são fulminados ali, naquela hora, naquele momento. Então, olha só, mais um exemplo do pragmatismo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Deus falou para não fazer, e o homem vai e faz. Né? Ananias e Safira também, muito conhecido dos irmãos. O pastor já pregou sobre isso, já foi falado muito sobre isso em nossas aulas. Eu não sei se os irmãos já fizeram algum estudo sobre o livro de Atos, né? A mocidade fazia muito antes, né? Na minha época, debates sobre o livro de Atos e conhecimento sobre o livro de Atos. E é muito interessante que Ananias e Safira, eles queriam reconhecimento somente humano. Né? E é interessante, né, que eles viram Ananias. Ananias ofereceu algo muito maravilhoso, todo mundo ficou contente com o que Ananias fez, e eles falaram assim, vamos fazer igual. Só que eles não agiram corretamente com o seu coração. Eles reteram parte daquilo, né, e entregaram outra parte. E falaram, não, estamos falando a verdade, estamos entregando tudo que tinha. E eles foram fulminados ali na porta do templo, né, porque não estavam tratando com a verdade. Então, irmãos, são exemplos e situações do pragmatismo que Deus está nos orientando, falando conosco e falando, não é desta forma que eu quero. E exemplos na Bíblia falando aquilo que não devemos fazer. Então, eu quero trazer uma coisa prática para vocês hoje, né, aqui. Também, decisões práticas envolvem abrir mão da verdade sagrada nas Escrituras. Vocês sabem disso, né? Às vezes uma decisão que vocês querem tomar, que não está de acordo com a palavra, vai trazer situações graves para a vida de vocês. Eu vou falar do namoro com jugo desigual. Isso pode trazer uma consequência muito grave para a vida de cada um de vocês, não é? Porque se vocês vierem a casar, vier a ter filhos, vocês provavelmente vão viver em um lar separado, onde um está servindo e honrando ao Deus verdadeiro e o outro não. Isso pode trazer conflito no lar, isso pode trazer a separação, até o afastamento das coisas de Deus, né? Então começa ali, no namoro com jugo desigual. Então eu peço a vocês, jovens, né? No meu caso, eu vou falar a experiência, já contei isso aqui para vocês em outras aulas. Eu não era cristão. Comecei a namorar a Luciana, que já era da igreja. Porém, Deus transformou meu coração. Deus me revestiu e hoje eu posso estar aqui até falando com vocês. Então foi um caso atípico. Nem com todo mundo acontece isso, né? Eu vi outros irmãos que casaram com pessoas que não eram cristãs, que não serviam a palavra de Deus, que não serviam a esse Deus vivo e que se afastaram do culto ao Senhor, se afastaram das coisas de Deus. Então tome muito cuidado, tá bom? Outra coisa que vocês não devem fazer, mentir em um currículo para conseguir um emprego, né? Eu falo inglês. Fala inglês? Falo. Né, vou colocar ali. E aí você não fala inglês perfeitamente, não fala francês. Eu estou colocando em inglês aqui, né, porque é uma coisa que tem sido pedida ultimamente nas indústrias, né? Mas pode ser outra coisa, você falar que fez tal função ou que faz tal função e, na verdade, você viu uma pessoa fazendo, você não executou, mas você pensa que é prático, que é fácil. Então, toma muito cuidado ao mentir no currículo, ao mentir numa entrevista de emprego, tá bom? Escolher um curso motivado apenas pelo retorno financeiro. É outra coisa também que estamos fazendo no nosso dia, né? Isso é o que o pragmatismo nos ensina, né? Eu posso ficar rico em 5 anos, então é ali que eu vou trabalhar. É ali que eu vou fazer a minha vida financeira. É ali que eu vou fazer minha carreira. E aí a gente tem que perguntar, Deus, é o emprego que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor quer para mim? Irmãos, eu estou passando por uma experiência que eu nunca tinha passado em minha vida toda, né, nesse tempo de pandemia. Eu estou em casa, se muitos não sabem, né, eu não estou trabalhando, né, infelizmente. Mas é um tempo que eu estou passando, refletindo e aprendendo das coisas de Deus. Porque talvez por um pensamento, uma atitude errada minha, um pensamento de eu achar que ia dar tudo certo, eu fui por esse caminho.
achando até que Deus estava me abençoando e trazendo honras para mim. E eu vejo hoje que não foi bem assim, não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa motivação de procurar um emprego, de procurar um curso, de fazer alguma coisa. É somente o retorno financeiro que eu quero? É somente o dinheiro que vai me sustentar, vai me trazer tranquilidade? Cuidado, irmãos. Cuidado com as escolhas que nós vamos fazendo. Você está disposto a cometer um pecado deliberadamente para conseguir um benefício prático? Então tome cuidado, irmãos, né? Cuidado, não cometa nenhum pecado, não traga nenhum juízo para si, se não estiver na palavra de Deus, tá? Porque isso pode trazer consequências graves, como foi com Acás, tá? Então são exemplos e situações do pragmatismo na Bíblia e na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós devemos observar, ler a Bíblia corretamente, entender a Bíblia corretamente e não fazer aquilo. Entender e colocar sempre as nossas coisas diante do Senhor, para não virarmos pessoas pragmáticas, pessoas que só fazem as coisas porque deu certo. Ah, porque deu certo com o outro, vai dar certo para mim também. Não é assim. Não é assim com a minha vida, não é assim com a vida de vocês. Ok? Vamos seguir adiante aqui. E esse ponto aqui, logo em seguida eu vou trazer um vídeo, tá, do reverendo Nicodemos, sobre o pragmatismo na igreja. O pragmatismo leva a igreja a entender sua missão como se fosse uma empresa e precisa gerar lucros. Pode ainda fazer com que os crentes entendam seu serviço cristão como uma moeda de troca por favores divinos. Pode ainda fazer os crentes esquecerem a quem pertence a igreja. Não é? Então é muito importante nós pensarmos no pragmatismo como ele tem entrado na igreja, como ele tem entrado na nossa vida. Nós começamos a fazer coisas pensando só em agregar pessoas, em agregar algum dinheiro. Talvez eu não tenha contado para vocês, ou vocês não saibam. Teve uma certa época na minha vida, que eu, jovem ainda na igreja, e fazendo acampamento, né? E teve um acampamento que nós falamos assim, vamos fazer um barzinho para vender doces, refrigerante e tudo mais? Em vez de servirmos a sobremesa e servirmos o refrigerante para as pessoas, a gente vende para as pessoas. Então, isso vai dar um retorno para nós. Então, nós fomos atrás da doceria, fomos atrás de lugar mais barato para vender refrigerante e fizemos uma boa compra, porque nós íamos passar 4 dias no acampamento. E colocamos ali um preço bom, um preço de venda, igual se vende no supermercado, igual se vende numa padaria. Então, todo mundo não se assustou com os preços, né? As pessoas não tiveram noção do que estava acontecendo ali, né? Mas nós que tínhamos comprado os doces e os refrigerantes, sabíamos que o lucro era enorme, né? E nós começamos a vender tudo aquilo ali, e vendemos tudo, e chegou no final do acampamento, né, as coisinhas que vão sobrando, nós pegamos e vendemos mais barato, e vendemos, não demos nada para ninguém, não é? E ficamos muito satisfeitos com tudo aquilo que estava acontecendo, como tínhamos lucrado naquele acampamento, quanto dinheiro eu tinha ganho através da vida de cada irmãozinho que estava naquele acampamento, naquele dia. Porém, nesse acampamento, o nosso ônibus atolou. Nosso ônibus não saiu do lugar e nós não tínhamos perspectiva de chegar a lugar algum com a chuva que estava caindo, com tudo que estava acontecendo, e nós poderíamos ficar presos naquela estrada por dias, por noite, não sabemos o que ia acontecer. Eu sei que eu e a turma lá do acampamento fomos atrás do ônibus e falamos assim, não é certo o que a gente fez. Deus pode estar pesando, olha só como é que é o pecado, né? Aí nós falamos assim, Deus pode estar pesando a mão sobre a vida de todo mundo aqui, pela coisa que a gente fez, sobre o dinheiro que a gente pegou para nós. E aí nós fomos para trás do ônibus, eu e os outros irmãos ali do barzinho, oramos e falamos, Senhor, dá-nos o livramento e a gente vai doar, né, devolver todo esse dinheiro para a igreja para a obra missionária, não é? E logo em seguida da nossa oração, passou um caminhão. Ah, pode deixar que eu vou resolver isso para vocês. Eu vou lá na cidade e já resolvo isso para vocês. O caminhão foi embora, né? A gente falou, você é que vai resolver mesmo? Daqui a pouco, irmãos, apareceu um trator da prefeitura para tirar aquele ônibus do atoleiro.
e tirou aquele ônibus do atoleiro, e nós chegamos em casa com segurança. E logo eu pensei, né, na minha oração, naquilo que nós fizemos. E no dia seguinte, no domingo seguinte, que chegamos lá para o culto, para a escola dominical, a primeira coisa que nós fizemos, todo o dinheiro, até o dinheiro que nós gastamos com a compra dos objetos, nós entregamos todo ele na mão do pastor da igreja, na época, e falamos para ele, olha, isso aqui era para missões. E ele ficou muito contente, ele ficou muito agradecido, né? E hoje estou revelando isso para vocês, e foi revelado já em outros tempos para outras pessoas, tá bom? Mas eu estou falando a importância de entender a nossa missão na igreja. A igreja não é empresa, a igreja não é para gerar lucro para ninguém, a igreja é para transformar corações, a igreja é para mudar vida de pessoas, a igreja é para transformar as pessoas, né? Então, antes de vermos o vídeo, eu quero ver com vocês esses dois textos que eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos de 1 a 5. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi que nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, que está crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui Paulo está falando àquela igreja, mostrando a eles, né, eles tinham muitos filósofos gregos ali, muitas pessoas com renomes e conhecido, e Paulo mostrou o que ele fez, né? Ele mostrou que ele não foi com ostentação de linguagem nem de sabedoria. E nós não temos que ostentar nada diante de Deus. Nós temos que pregar a Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que foi crucificado. E é isso que Paulo nos ensina aqui nessa passagem, né? Nossa fé tem que estar apoiada em Deus e não em coisas humanas, não em coisas que não agrega nada à palavra de Deus. Não é o nós, mas sim o que está na palavra, tá? Então, o pragmatismo não é aquilo que deu certo em minha vida, mas é o que está certo de acordo com a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3 a 6 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis do que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo está mostrando também aqui a igreja de Tessalônica, né? A vida do Senhor, a apostasia dos homens, a incredulidade das pessoas, como as pessoas estariam vivendo. E ele está falando, não ande com essas pessoas, se opõem a essa nova doutrina, a isso que está acontecendo no nosso meio. Então, não deixe, irmãos, o pragmatismo entrar na vida de vocês, na vida de cada um de nós. Eu vou passar um vídeo agora do reverendo Nicodemos, que ele fala isso sobre o pragmatismo. É um vídeo antigo, mas que fala muito as coisas dos nossos dias, nos dias de hoje, tá bom? Um momentinho, deixa eu colocar aqui para vocês verem este vídeo. Com relação à invasão do pragmatismo, o que é que nós devemos fazer com relação ao pragmatismo? Deixa eu explicar primeiro, deixar bem claro o que é, pelo menos a minha compreensão de pragmatismo. Pragmatismo é uma filosofia americana que ela, buscando responder à pergunta o que é o certo, ela respondeu dizendo o certo é aquilo que funciona. Tá? Então, a palavra
pragmático, né? A palavra que vem do grego, significa ato, ação. Então, pragmático é alguém que regula as decisões em busca de resultados. Se uma coisa funciona e ela dá certo, então ela está certa. Você diz que uma coisa é certa pelo resultado que ela produz. Então, isso é lógico e faz sentido. É assim que funciona na vida. Se um sujeito é um bom comerciante, é um trabalhador dinâmico, ele sabe dinamizar o seu negócio, isso se verificará pelos resultados. A sua empresa vai crescer, Então, na vida, todos nós somos pragmáticos, num certo sentido. Só que o pragmatismo, ele tem um problema. Ele não é movido por princípios. E na busca dos melhores resultados, às vezes, ele pode passar por cima de determinados princípios, porque nem sempre o que é certo é popular e dá muito resultado. Então, vamos pegar isso aplicado à igreja, pragmatismo aplicado à igreja. Qual o pastor que não quer uma igreja cheia? Lotada, com gente e tudo mais. Então, um pastor que seja pragmático, ele vai ser tentado a adotar modelos de crescimento de igreja que visem resultado, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima de alguns princípios que a Bíblia explica, ou é contra, né? Então, para encher a igreja, um exemplo mais claro aqui diante de nós, sempre dizendo que há exceções, eu não quero fazer generalizações injustas, mas eu penso que isso pode ser visto claramente nas chamadas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas descobriram uma receita de encher a igreja, que é uma combinação de recursos de mercado com teologia da prosperidade e batalha espiritual. Então, o fim é você ter grandes massas que possam participar, se envolver e contribuir. Então, o que se faz para isso? Promessas que não encontram fundamentação bíblica, como promessa de prosperidade, como se Deus quisesse fazer todo crente rico, feliz, próspero, ter um carro do ano, emprego e aposentadoria garantida, e dar um casamento. Deus não prometeu isso para todo mundo. Então, é essa maneira que eles encontraram para encher a igreja. Então, tem gente que apela para tudo. A igreja Renascer lá em São Paulo, uma vez fez um ringue de luta livre para atrair os jovens. Jiu-jitsu evangélico, né? Então, lá, boate gospel para os jovens irem e tudo mais. Então, eles dizem, não, mas o alvo é bom. O alvo é segurar o jovem na igreja. Mas a pergunta é, tá bom, você segura os jovens na igreja, mas eles estão na igreja por quê? Nós queremos que a igreja esteja cheia de gente que está lá pelos motivos certos. Estou lá para adorar a Deus, para buscar o meu Salvador, porque eu amo Jesus Cristo, e não para eu me divertir. Então, o pragmatismo, ele é perigoso. Agora, nós precisamos lembrar que, ao rejeitar o pragmatismo, precisamos ser cautelosos, porque o pragmatismo, ele é lógico, ele faz sentido, ele faz parte da nossa vida. Há bons métodos que são bíblicos e que podem ser medidos pelos resultados que eles produzem. Então, não é para jogar tudo fora, é ter cuidado com aquele pragmatismo que passa por cima dos princípios da palavra de Deus. Esse tem que ser rejeitado. Mas a ideia em si, de você utilizar os métodos certos para alcançar as pessoas, isso aí está correto, eu não vejo problema com isso. Tá? Ruim é quando se deixa de lado a palavra de Deus. Bom? Bom, e aí nós vamos para a nossa conclusão, né? É muito interessante essa fala do Nicodemos, né? Que é o que a gente viu em alguns pensadores ali atrás, que nós temos que tomar cuidado com tudo, né? Então, a nossa conclusão, né, da nossa lição. O próprio Deus é o critério da verdade e do que é certo. Temos acesso à verdade por meio da sua palavra, né? Então, nós temos que sempre confiar em Deus, porque Ele está com toda a razão, e aí nós vemos isso onde? Na sua palavra. E tudo que nós devemos buscar, como nós lemos naqueles textos, é ser fiel a esta palavra. Então, irmãos, a revista de vocês diz assim, ó, não se engane, porém, as verdades da palavra de Deus têm consequências práticas. Elas transformam vidas. Mas não é o pragmatismo que os valida. Se o mundo as rejeita, elas continuarão a ser verdadeiras. Quer dizer, a palavra
continua sendo sempre a palavra de Deus. Não seremos julgados com base no nosso desempenho, mas pela proporção em que fomos fiéis, não é? E esses textos que eu coloquei aí no final aqui, eu quero ler para os irmãos. Efésios 4, versículo 12, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E é isso que nós temos que viver, né? Para aperfeiçoar os santos, para o desempenho da igreja, para as coisas de Deus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25, também diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. E é uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, né, irmãos? As pessoas estão ficando meio pragmáticas, estão ficando com o culto online, e isso tá bom, eu estou oferecendo culto aqui em casa, isso tá bom. E a Bíblia recomenda, irmãos, a Bíblia está falando, não viva dessa forma, né? E ela fala, não deixe de congregar, esteja na igreja, esteja oferecendo um culto ao Senhor, esteja oferecendo a sua vida a Deus, ao trabalho das coisas de Deus, como nós vimos ali em Efésios 4:12. Em Atos 2:42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, a igreja tem que estar junto, vocês têm que estar juntos, jovens, né? Repartindo pão, e ouvindo da doutrina do Senhor, e participando da comunhão dos santos, né? É uma palavra dada pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Mateus capítulo 28, um texto conhecido dos irmãos, versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, nós somos pessoas para levar a palavra, para trazer crescimento à igreja. Mas esse crescimento vai ser dado por Deus, não por nós, não por nosso mérito. Nós vemos os dias que estamos passando, né? Quantas pessoas estão se afastando da igreja? Não faça isso, irmãos. Não se afaste da palavra do Senhor. Não se afaste das coisas de Deus. Não precisamos do pragmatismo para crescer. O Evangelho é o poder de Deus. Está lá em Romanos 1:16. Romanos capítulo 1. Abram suas Bíblias ali. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego. Então Paulo está falando para a gente, né? O poder de Deus vem através do Evangelho, vem através da sua palavra, vem através da nossa vida santa com Ele, né? E Deus é quem acrescenta os membros na igreja, não é? Volta lá em Atos, lá onde nós estávamos. Atos capítulo 2. Agora no capítulo 2, tá bom? Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Atos 2, versículo 47. Olha o que diz. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Então, irmãos, não são coisas que vocês vão fazer. Não são trabalhos que vocês vão fazer na sociedade, na mocidade, que vai acrescentar pessoas. É o trabalho que vocês colocarem diante de Deus que vai acrescentar as pessoas dia a dia, né? Então, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo, né? Nós temos que contar com isso diante das pessoas. E para terminarmos, 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos de 21 até o 25. Diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados,
tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter entendido sobre o pragmatismo na nossa vida, no nosso meio, e que possamos nos atentar cada dia mais para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele tem nos ensinado. E conforme a Tua palavra, que sejamos pessoas sábias diante do que Ele tem nos pedido. E não deixemos isso entrar nem no nosso meio, nem na nossa vida, em nada que fizermos. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa manhã e que possamos estar sempre prontos para fazer a vontade de Deus. Até a próxima. Tchau.